Secretária, verificação de quórum. 9 vereadores. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos às 18h04. E nesse instante, eu coloco em votação e discussão as atas da 25ª sessão ordinária. Existe algum vereador interessado em discutir as presentes atas? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com a presente ata permaneçam como estão. Aprovada a presente ata. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos protocolados nesta sessão. Balancete da Prefeitura, número 09/2018, referente ao mês de julho. A Comissão de Finanças. Projeto de lei número 52/2018, de autoria do vereador José Carlos Machado. As comissões de Justiça, Educação e Finanças. Projeto de lei 53/2018, de autoria da vereadora Roberta Barsotti. As comissões de Justiça, Educação e Finanças. Projeto de lei número 54/2018, de autoria do Poder Executivo. A Comissão de Justiça e Finanças. Não existe mais projetos protocolados nessa sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. Parecer em conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento. Exar parecer favorável acerca do projeto de lei número 28/2018, que dispõe sobre denominação de nome de rua, de autoria do vereador Sebastião Batista Machado. A ordem do dia em primeira discussão. Para a próxima sessão. Parecer em conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento. Exar parecer favorável acerca do projeto de lei número 29/2018, que dispõe sobre denominação de nome de rua, de autoria do vereador Sebastião Batista Machado. A ordem do dia da próxima sessão em primeira discussão. Não existe mais pareceres protocolados nessa sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos. Requerimento número 84/2018, requer cópia da gravação da audiência pública sobre o projeto de lei complementar que visa alterar a atual legislação de uso e ocupação de solo, de autoria do vereador Daniel da Rocha Martini. Em discussão, o requerimento 84/2018. Se houver algum vereador interessado em discutir, esse é o momento. Não havendo, coloco o presente requerimento em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Requerimento 85, requer informações sobre quais serão as providências para a manutenção da pista de bicicross localizada no bairro da Luanda, de autoria da vereadora Roberta Barsotti. Em discussão, o presente requerimento. Os vereadores que concordam com a discussão.
Algum vereador interessado em discutir? Esta vereadora. Com a palavra por 10 minutos. Gostaria de pedir que fosse lido o requerimento na íntegra. Pelo presente instrumento, a vereadora Roberta Barsotti, após tramitação regimental, requer informações sobre quais serão as providências para a manutenção da pista de bicicross, localizada no bairro da Luanda, neste município. De acordo com relatos de munícipes, a pista está em péssimas condições de uso, com muitos buracos, o que inviabiliza a utilização pela população. Saliente-se que foram feitas 3 indicações no ano 2017, solicitando as melhorias na referida pista. Quais sejam a indicação número 1548/2017, indicação 457/2017 e indicação 1022/2017. Desta arte, requer informações acerca dos seguintes questionamentos. Quando será feita a manutenção da pista de bicicross? Quais serão as providências para melhorar as condições da referida pista? Há algum projeto ou verba destinada para a revitalização da pista? Requerimento da autoria da vereadora Roberta Barsotti. Então, quero primeiramente agradecer a presença da equipe que representa o Bicicross Clube aqui de Atibaia. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nessa noite. E o próprio requerimento por si só já diz, foram realizadas 3 indicações. O ano passado, muitas vezes, o pessoal do Bicicross esteve aqui presente, nós fomos até a Secretaria de Esportes, falamos com o secretário, ele até me apresentou o que a Secretaria de Esportes vinha fazendo pelo Bicicross de Atibaia, no apoio ao esporte e apoio com o transporte também dos atletas para as cidades. E foi feita uma conversa de reforma da pista de bicicross. E essa reforma até começou, mas, segundo o relato do pessoal do bicicross, ela foi interditada ou parou de acontecer tem cerca de 1 mês, mais ou menos. Então, o motivo desse requerimento é para saber por que a obra parou, por que a reforma da pista parou, se vai revitalizar, se vai reformar a pista inteira, porque, na verdade, precisa de uma boa reforma, que ela está em condições totalmente inviáveis, né? Pela conversa que eu tive ontem com o Atibaia Bicicross Clube, temos aí cerca de 30, 40 atletas desde criança a 3 anos de idade até adultos entre 40 e 50 anos, treinando, competindo, indo para outros municípios, representando Atibaia no esporte do bicicross. Então é fundamental, né, nós temos o incentivo dos atletas para que eles possam treinar melhor, porque hoje nós temos esse número reduzido, porque eles têm que treinar de uma maneira não tão ideal, de forma com que o pessoal consiga atender, mas se tiver uma estrutura melhor, que a prefeitura possa oferecer, um espaço adequado para isso, um espaço que tenha manutenção, principalmente da pista, nós temos certeza que esse esporte poderá ser acessível a muito mais crianças, a muito mais jovens, e outras pessoas poderão treinar também e difundir esse esporte aqui no município. Então, o motivo do requerimento é esses questionamentos que foram feitos pelo grupo, né, do Bicicross, para saber por que a obra parou, né, e quais serão as medidas que serão tomadas daqui para frente. Só isso, senhor presidente. Obrigada. Mais algum vereador interessado em discutir o presente requerimento da nobre vereadora presidente dessa casa, Roberta Barsotti? Esse vereador. Com a palavra, o nobre vereador, por 10 minutos. Muito boa tarde, senhora presidente, boa tarde, nobres pares da mesa diretora, colegas vereadores, boa tarde a todo o público presente, aqueles que nos assistem também pela internet, muito bom recebê-los, a casa cheia, é sempre muito bom ter todos vocês aqui acompanhando os trabalhos dos vereadores, e quero parabenizar a presidente da casa pelo requerimento, inclusive pedir a autorização para assinar em conjunto. Muitos de vocês que acompanham o nosso mandato sabem da nossa luta e da bandeira que levantamos em relação ao esporte na cidade. Inclusive, na última legislatura, tivemos alguns posicionamentos que muitas vezes foram mal compreendidos aqui na tribuna, no sentido de que a prefeitura tem que disponibilizar locais adequados para a prática de esporte.
né? Nós vivemos numa sociedade hoje onde o lazer, de um modo geral, é extremamente caro, né? Você vai para São Paulo, o pessoal que mora em São Paulo reclama que não consegue se divertir praticamente de graça em lugar nenhum. E a gente precisa caminhar na contramão disso. Nós precisamos cada vez mais fazer com que as nossas crianças, os nossos jovens, adolescentes, os nossos atletas ocupem espaços públicos de qualidade para a prática do esporte. O esporte é uma ferramenta pública maravilhosa, que não trata somente no desenvolvimento motor ou atlético da pessoa que pratica, mas é uma ferramenta de política pública que é capaz de interferir na educação do ser humano, na divulgação de informações para a família daqueles que praticam o esporte, é questão de saúde, enfim, a prefeitura pode utilizar isso de uma forma extremamente benéfica para a construção da sociedade. E aí nós caminhamos no sentido que a gente vê que o básico não está sendo fornecido, né? O básico não está sendo fornecido, espaço público de qualidade para a prática esportiva. E aí não é privilégio, né? Ou vamos dizer assim, falta de privilégio do bicicross. Nós temos diversos esportes, diversas modalidades que estão enfrentando dificuldades. Recentemente recebemos reclamações do pessoal do basquete, dizendo que foi iniciada uma reforma no Elefantinho, mas a reforma está indo muito devagar, e está interditado o ginásio, e não conseguem jogar, e o tempo passa e não resolve o problema, e aí ou faz uma intervenção, faz a reforma, 2 meses depois a quadra já está ruim. A gente conhece, a gente frequenta esses espaços, eu trouxe diversas reclamações quanto à condição dos ginásios da cidade, como por exemplo o Omar Zigaib, questão do telhado, questão de pomba fazendo necessidade na quadra quando as pessoas estão jogando, estão praticando esporte, e eu quero ser enfático de novo, essa conta não é da Secretaria de Esporte, essa conta é da prefeitura, de outras secretarias que tem que fazer a manutenção, que tem que tocar obra, né? E não é professor de educação física que tem que tocar obra de reforma de pista, isso é elementar, né? Então, ou é um departamento de infraestrutura da prefeitura, ou se a prefeitura não tiver condição de fazer diretamente, tem que contratar uma empresa para fazer. E aí o que não dá é a gente continuar passando 4, 5 anos e as reivindicações são as mesmas. Há quanto tempo que o bicicross está pedindo adequação de pista? Quanto tempo que a prefeitura não resolve o problema? Não, agora vai isso, aí começa, aí para. Então, realmente, eu peço autorização para assinar com a senhora, quero parabenizar aí pelo requerimento. De fato, a prefeitura precisa demonstrar uma atenção maior, não só com o bicicross, mas com diversas modalidades da cidade. Tem outras que caminham muito bem, graças a Deus, mas algumas praças esportivas precisam de uma atenção maior do Poder Executivo. Obrigado, senhora vereadora. Mais algum vereador interessado em discutir o presente requerimento? Presidente. Pela ordem, nobre vereador Obiratã, por 10 minutos. Boa noite a todos, aos presentes. Eu quero assinar junto, presidente. Eu faço as minhas palavras do Daniel, que realmente a gente precisa investir em esporte na nossa cidade. E veja bem, não é só as praças esportivas que a gente tem que dar valor. A gente vê a cidade crescendo, eu já comentei isso aqui, a gente vê uma porção de obras, e onde é que estão as ciclovias? Me conta. Então nós precisamos fiscalizar, senhores, e exigir que essas obras tenham ciclovias. Eu que sou médico, eu já atendi vários pacientes de atropelamento, sabe? De acidentes graves. E não adianta você fazer uma bela de uma avenida, entendeu? E se tornar essa avenida o quê? Perigosa. Outro dia eu falei, quem vem lá do Caetetuba e vem trabalhar, não é só para o esportista da bike, não. É o trabalhador. Quem vem lá do Caetetuba até o centro da cidade, vem que jeito? De bicicleta. Vem se desviando de carro e com risco de acontecer alguma coisa. Então, além dessas praças esportivas que nós temos que fazer, exigir de qualquer governo que entre em Atibaia, nós temos que exigir que os projetos tenham as ciclovias adequadas. E vocês sabem disso. Nós não temos, porque parece que ninguém, nenhum engenheiro, nenhum arquiteto, nenhum engenheiro de trânsito pensa nessa hipótese, desses acidentes que acontecem. E a outra, é crescimento da cidade. Você vai em qualquer praia, em qualquer cidade, dentro de São Paulo, as ciclovias são respeitadas. Entendeu? Então, quero assinar junto, presidente.
Mais algum vereador interessado a discutir o presente requerimento? Este vereador. Com a palavra por 10 minutos, nobre vereador Fabiano. Boa noite a todos, presidente, colegas da mesa, novos colegas, público presente. Parabenizar a vereadora Roberta pelo requerimento. É uma luta antiga, né? Está aqui o Baleia, sempre que luta muito pelo BMX. Há anos eu conheço o Baleia, que faz um grande esforço para levar nossos atletas a participar de vários eventos. Eu tive a oportunidade de ser secretário e a gente participou não só com a condução, mas bancando também a participação de vários eventos do BMX na nossa cidade. E é uma luta antiga, né? Como falou o vereador Daniel, como falou Roberta. E eu lembro quando eu era secretário, eu tentava mexer naquela pista. Infelizmente, alguns governos passados que construiu a pista fez em cima de uma rua, né? Então existia uma briga até judicial. Não sei como está isso hoje, né? Mas eu acho que na época que foi construída, os departamentos não observaram que estava construindo em cima de uma rua. Então acho que quem estava no passado precisava observar isso, né? Estudar para não fazer problemas futuros, né? Como a gente tem hoje. E acho que é um problema de caixa que tem lá. Eu vi também que estava aberto, até achei que estava andando a obra, vi que estava aberto, então gostaria de assinar em conjunto. Acho que é importante a gente fortalecer o esporte da cidade, então por isso que eu gostaria de assinar em conjunto. E acho que, como o Beatan falou, a ciclovia é muito importante para a cidade. Acho que no plano diretor a gente tem que trabalhar para incluir a ciclovia, para não também fazer besteira como a gente fez aquela vez. O governo passado, acho que na época do Beto, fez uma ciclovia em frente ao Oeste ali que não cabia nenhuma bicicleta, né? Não dá para andar a bicicleta. Então a gente tem que estudar para fazer uma ciclovia boa, que possa atender a população e não que faça alguma coisa que a gente tem que destruir sempre, né? Por isso que às vezes tem coisa que é do passado que hoje tem que pagar, tem que consertar. Então é isso, presidente, conta com apoio. E o BMX pode contar com o apoio da gente sempre que precisar. Mais algum vereador interessado em discutir o presente requerimento? Só uma parte, agradecer mais uma vez o pessoal do Psicros. O doutor Biratã colocou muito bem, né? Até comentei ontem na reunião que na audiência de mobilidade urbana tinha bastante gente aqui responsável pelos grupos de bicicleta na cidade. No caso das ciclovias e ciclofaixas, eles estavam aqui presentes e a mobilização do público interessado ela é fundamental. Então, agradecer por vocês terem vindo aqui e pela colaboração também e apoio dos demais vereadores na assinatura do requerimento. Obrigado. Mais algum vereador interessado a discutir o requerimento? Não havendo nenhum vereador mais interessado a discutir o requerimento, aprovado, oficia-se. Não existe mais requerimentos protocolados nessa sessão. Passo a palavra para o segundo secretário para que proceda a leitura da ementa e do autor das indicações. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Eu gostaria de requerer ao soberano plenário a dispensa da leitura das indicações desta noite. Coloco em votação o requerimento do vereador Marcos Pinto de Oliveira na dispensa da leitura das indicações. Os vereadores estiverem de acordo com a dispensa da leitura, permaneçam como estão. Aprovado. Coloco em votação o requerimento da nobre vereadora e presidente dessa casa, Roberta Barsotti. Os vereadores que concordam com o requerimento, permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Não existe mais requerimentos protocolados nessa sessão.
Passo a palavra ao primeiro secretário para que proceda a leitura das moções. Nenhuma moção protocolada nessa sessão. Solicito ao primeiro secretário para que informe se há algum vereador inscrito em tema livre. Vereador Júlio César Mendes. Vereador Júlio César Mendes, com a palavra, 10 minutos com a partes. Boa noite, senhora presidente, membros da mesa diretiva, nobres pares, público presente, aqueles que nos acompanham pela internet. Senhora presidente, eu gostaria de hoje fazer menção aí a duas indicações que eu estou encaminhando hoje ao Poder Executivo. Uma das indicações trata de um obstáculo que foi feito na estrada da usina, após o acesso ali do loteamento Chambala 3, às margens do Aras Atibaense. Foi instalado ali duas lombadas invertidas recentemente e vários moradores ali, usuários da via, me questionaram com relação à instalação da má sinalização feita aí, desses redutores que foram instalados, visto que ocasionaram aí alguns acidentes. Para aqueles que não sabem, a lombada invertida é aquela vala, tá? E os motoristas alegam que essa vala ficou muito funda, né? E no período da manhã, com neblina, dificulta aí a visibilidade aí dos motoristas. E isso aí causou aí recentemente aí acidentes por conta da má sinalização desses redutores. Então a gente pede aí à secretaria responsável pela instalação, né, desses redutores de velocidade, para que sinalize melhor ali o local, a fim de evitar aí que outros acidentes ocorram na via. Outra indicação que eu estou encaminhando hoje para o Poder Executivo fala da sinalização ali da estrada, aliás, da Avenida Jerônimo de Camargo, tá? Eu já venho cobrado aí já há algum tempo ali melhorias ali na sinalização da via, desde o ano passado a gente cobra aí a pintura de faixa de pedestres em alguns locais, porque por conta do tráfego intenso ali dificulta bastante a travessia de pedestres ali que moram no CTB e precisam acessar ali o bairro Jardim Brasil. Também ali na escola Educate, também algumas mães nos procuraram recentemente também pedindo melhorias ali, por conta da dificuldade que eles têm ali para atravessar a via. Então precisa melhorar ali a sinalização. A gente pede que o Poder Público dê uma atenção ali nesse nosso pedido, não só na questão de sinalização de solo, mas também na sinalização vertical, né? Também pediram para melhorar também a sinalização de solo naquele trecho entre a Avenida São João até a rodovia Dom Pedro. Aquela faixa dupla amarela está apagada. Algumas pessoas me falaram que tem dificuldade de visualizar essa divisão aí nas pistas de rolamento no período noturno.
e a gente pede aí que seja feita ali no local uma melhoria com relação à sinalização de trânsito. Gostaria também de fazer destaque a uma indicação que eu apresentei há 2 semanas atrás, pedindo ali redutor de velocidade e melhorias também ali na sinalização de trânsito na Rua Goiás, ali no Recreio Estoril. Tá? Para nossa surpresa, hoje eu fui informado que a Prefeitura instalou ali o redutor de velocidade que os moradores haviam solicitado a este vereador, por conta do tráfego intenso de veículos que acessam ali, que saem da Jerônimo e acessam o bairro Recreio Estoril. E hoje pela manhã o redutor foi instalado, então a gente aproveita aí e agradece à Secretaria de Planejamento e Mobilidade Urbana, a Secretaria de Obras aí por ter dado atenção a esse pedido nosso, tendo em vista aí o risco constante ali que os alunos da escola Serafina vinham enfrentando ali, devido ao tráfego intenso, ao abuso por parte de alguns motoristas ali que imprimiam a velocidade além da velocidade permitida ali no trecho. E volto a falar novamente com relação a melhorias na sinalização ali na Clóvis Soares, na Rua Clóvis Soares com a Rua Padre Feliciano Grande. Fui novamente interpelado essa semana por conta ali dos acidentes que têm ocorrido ali nesse cruzamento. Então a gente volta aí a frisar novamente, pedir providências aí urgentes ao Poder Público, à Secretaria de Planejamento e Mobilidade Urbana, para que façam um estudo ali e veja qual é a melhor alternativa ali, a fim de evitar ali esses acidentes que têm ocorrido ali constantemente. Na semana passada, como eu já falei na última sessão, ocorreu um acidente grave, felizmente não houve vítima fatal, mas a gente precisa tomar providências aí para que não ocorra acidentes nesse cruzamento aí novamente. Aproveitando aqui também a minha fala em tema livre, eu gostaria também de fazer referência a uma outra indicação que eu apresentei este ano, no mês de abril, pedindo uma revitalização ali na Praça Guilherme Gonçalves, que é a praça onde está localizada a Escola José Alvim, tá? A gente tem acompanhado aí algumas praças da cidade estão passando por revitalização, plantio de flores, e eu havia solicitado nessa indicação que a Prefeitura desse uma atenção também para a Praça Guilherme Gonçalves, que é uma praça localizada aqui na região central da cidade, é uma praça histórica e, como todos sabem, ela está abandonada, precisava de uma revitalização aí com urgência, e o Poder Público atendeu esse nosso pedido. A gente notou que ontem eles iniciaram ali a remoção da terra para ser efetuado aí o plantio de flores ali no local. Então a gente parabeniza aí também a administração por ter atendido a esse nosso pedido também. Um outro detalhe que eu estava esquecendo de falar, eu falei da sinalização viária ali na Jerônimo de Camargo. A gente foi informado pelo governo que está previsto aí, acho que nos próximos meses, a obra de duplicação ali da Jerônimo de Camargo, do trecho entre a rodovia Dom Pedro até o semáforo ali da Avenida São João. Vai ser uma primeira etapa, né? A outra etapa vai ser entre a Avenida São João até a rotatória ali atrás do Extra. E com certeza será resolvido aí todos esses problemas aí que são apontados constantemente com relação aí à questão de sinalização ali viária, né? Neste projeto a gente foi informado que vai ser contemplada aí com uma ciclovia, né, na área central da avenida, ou seja, vão ser 2 pistas e no meio vai ser feita uma ciclovia. Então é só a título de informação para que todos aí tomem conhecimento. Era isso, senhor presidente, obrigado. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Vereador Daniel Martini. Vereador Daniel da Rocha Martini, com a palavra por 10 minutos com a partes. Pegando o gancho no final da fala do meu nobre colega vereador Júlio,
O vereador Fabiano também foi feliz nas colocações, quando mais uma vez colocou a necessidade de ciclovias no município, a exemplo do que o vereador do Biratã também colocou, uma bandeira há muito tempo levantada por nós. Desde 2013, quando encaminhamos um relatório à prefeitura, feito por uma comissão de assuntos relevantes aqui nessa Casa de Leis, inclusive com um mapa cicloviário que poderia ter sido implementado no município. Sabemos que isso gera custos, que talvez não seja da noite para o dia que você consiga implementar uma rede cicloviária na cidade, mas de fato é muito tempo, né? É muito tempo sem, pelo menos, uma manifestação no sentido, olha, queremos fazer. O vereador Júlio colocou agora aqui que possivelmente nessa duplicação do trecho da Jerônimo exista um canteiro central, mas isso não quer dizer nada, porque vai ser o que ali? Vai ligar uma ciclovia que liga o quê? Do nada a lugar nenhum. Né? Porque não existe uma continuidade, um mapa, uma rede cicloviária que possa interligar diversas áreas do município, como o vereador Biratã bem colocou, proporcionando ao cidadão a possibilidade de, inclusive, trabalhar de bicicleta. E nós entendemos que precisamos desenvolver transportes alternativos se quisermos melhorar o problema do trânsito nas cidades, sejam nas grandes cidades, sejam nas pequenas cidades, porque o número de carros só tende a aumentar, certo? E aí, a rua, muitas vezes, não dá para largar mais. Né? Construir viaduto, ponte, túnel é muito caro. Então, poder público que olha para frente, olha para o desenvolvimento da cidade, precisa investir em transporte público de qualidade ou transportes alternativos. Né? E aí as ciclovias entram nesse rol aqui, tanto de transporte alternativo, quanto uma possibilidade de lazer. Paralelamente, quero informar a todos vocês que essa Casa de Leis aqui aprovou um projeto que nós batizamos aí de Domingo Livre, que permite à prefeitura fechar algumas vias, especialmente no domingo, a exemplo do que é feito na Avenida Paulista em São Paulo, a exemplo do que é feito no Minhocão, onde é proibido o tráfego de veículos automotores para que as pessoas possam ir às ruas, praticar esportes, andar de bicicleta, caminhar, fazer uma corrida, né, num espaço maior. Nós não temos parques na cidade, como temos, por exemplo, o Parque Ibirapuera em São Paulo, ou o Parque Vila Lobos, que são áreas grandes onde as pessoas podem circular, caminhar, correr, andar de bicicleta. Na cidade nós não temos isso. Então a ideia foi que, fechando alguns espaços públicos, integrando algumas áreas onde já é característica a prática do esporte, como por exemplo, o Lago do Major, a Avenida Lucas Garcês, o próprio Boulevard ali, fechando o trânsito de veículos automotores aos domingos, e também no Jardim Cerejeiras, próximo à Praça Copacabana, possibilidade de fazer isso. Você cria um espaço de lazer para a coletividade, para que as pessoas possam tomar posse do espaço público e praticar atividades esportivas, culturais, enfim. Então nós continuamos esperando que a prefeitura implemente isso. Essa Câmara fez o papel dela, todos os vereadores votaram favoravelmente ao projeto, e basta a prefeitura querer, basta colocar uma viatura da Secretaria de Trânsito lá, avisar, falar, ó, durante tal horário no domingo essa via vai estar fechada e vai ser disponibilizado à população. Nós vimos isso no final de semana, com um evento que aconteceu, promovido, acredito, pela Secretaria de Esportes, né, uma competição paulista, onde que parcialmente a Lucas ficou fechada, para que pudesse ocorrer a competição. Nós entendemos que aos domingos, isso foi ao sábado, né, aos domingos isso pode acontecer de uma forma muito mais tranquila, inclusive, e a população aos poucos ir tomando conta do espaço público, utilizando o Lago do Major, que já foi durante muitos anos um local muito apropriado para a prática de esportes. Hoje a gente vê, de certa forma, abandonado e carecendo de manutenção. Então peguei esse gancho no final da palavra do vereador Júlio, e aproveitando que a casa está repleta de esportistas, para publicizar a vocês o trabalho que essa Câmara fez, a aprovação do projeto por parte de todos os vereadores. Estamos aguardando aí apenas a vontade política do Poder Executivo de colocar isso em prática, certo? Faço uso do tema livre, especialmente eu acredito que todos nós vereadores recebemos em nossos gabinetes, cópia de uma recomendação administrativa feita pelo Ministério Público, da qual eu quero dar publicidade a todo o público presente e também a quem nos assiste pela internet. Uma recomendação que contém 8 laudas, assinada pela ilustríssima promotora de justiça, doutora Regina Bárbara Murad Lousada, no último dia 10 de agosto, na qual ela recomenda ao Poder Executivo que melhore suas práticas de transparência no que tange à gestão pública. E ela faz isso de uma forma muito enfática,
muito fundamentada, como eu disse, são 8 laudas, exigindo, sobretudo, que o site da prefeitura contenha informações mais densas, contenha a disponibilização de documentos em PDF, salvo engano em PDF, com detalhamentos de gastos públicos, de receitas orçamentárias, enfim, de eventuais doadores de campanhas. Um documento bastante complexo, volto a dizer assim, complexo e completo, porque contém diversas medidas que o Ministério Público recomenda que a Prefeitura adote no seu cotidiano. Para bom entendedor, pingo é letra. Vamos aguardar os próximos capítulos e esperar que o Poder Executivo, de fato, atenda a recomendação do Ministério Público. E para concluir, falando um pouquinho de transparência, nós tivemos na última semana uma audiência pública realizada no Fórum da Cidadania, promovida pela Prefeitura, para informar a coletividade acerca das possíveis alterações que a Prefeitura irá promover através dessa Câmara de Vereadores, né? Esse projeto tem que ser encaminhado para a Câmara, na atual Lei de Uso e Ocupação do Solo da cidade. Uma audiência pública muito importante para o município. Comparecimento da população foi maciço, muitos de nós vereadores estávamos lá, e nós vimos o interesse da população em discutir a matéria, Bira. Não havia lugares para as pessoas sentarem no Fórum da Cidadania, muita gente de pé, houve cobertura inclusive aqui da comunicação da casa, e o que muitas pessoas reclamaram ao final da audiência pública para mim, foi a falta de clareza na exposição do tema. É óbvio que nem todas as pessoas que vão numa audiência pública são técnicos, são engenheiros, são arquitetos, que trabalham com a leitura técnica da legislação e necessitam de um esclarecimento mais adequado sobre aquilo que está sendo alterado. Muitos reclamaram da falta de exposição de mapas, porque nós sabemos que uma lei de uso e ocupação de solo, na sua essência, a delimitação de áreas e zoneamento é feito por meio de mapas. E se a Prefeitura não mostra os mapas com clareza, as pessoas têm dificuldade de identificar o que está sendo alterado. Então, esses pontos foram trazidos a esse vereador em tom de crítica à Prefeitura, que foi a responsável pela apresentação da audiência pública, e eu já apresento em tom de sugestão a essa casa, porque se a Prefeitura encaminhar esse projeto de lei para cá, com certeza nós faremos audiência pública. E aí, aqueles responsáveis pela condução da audiência pública, fica a recomendação que faça o contato com o Poder Executivo para que conduza a audiência pública de forma diferente, que apresentem os mapas à população, que mostrem com clareza o que está sendo alterado, o que hoje não pode em determinada área e vai poder fazer, aonde não podia prédio residencial e onde vai poder. Né? As áreas rurais que estão sendo convertidas em áreas urbanas, que apresente com clareza onde é o mapa, por que é que está sendo convertido, para que haja clareza. Senão, não adianta fazer audiência pública, fica vago, as pessoas não conseguem entender. E isso já tem sido utilizado pelo Poder Judiciário, não, também, vamos lá, mas isso tem sido utilizado pelo Ministério Público para fundamentar ações de inconstitucionalidade em face a determinadas leis, por entender que as audiências públicas não cumpriram os requisitos da transparência e não permitiram a efetiva participação popular na construção de legislações dessa natureza. E o Poder Judiciário tem acatado argumentações como essa do Ministério Público. Então, é muito importante um tema estar linkado com o outro. Essa audiência pública, ela conversa com essa recomendação do Ministério Público aqui, no sentido de que precisamos ter mais clareza e transparência na informação à população. Obrigado, senhora presidente. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Vereador Michel Carneiro. Vereador Michel Ramiro Carneiro, com a palavra por 10 minutos com a partes. Senhora presidente, colegas vereadores, público presente e aqueles que nos acompanham pela internet, uma boa noite. Gostaria de fazer uma ressalva à questão da ciclovia.
lembrar que na Comissão de Justiça, a gente está fazendo a discussão do plano de mobilidade. Né? Inclusive, a gente teve uma audiência pública, e na audiência pública a gente discutiu a implementação das ciclovias na nossa cidade, o plano de implementação das ciclovias na nossa cidade. O meu entendimento como presidente da CCJ, em primeiro momento, é de que o plano de mobilidade ele veio de uma forma muito genérica, de que a gente precisa melhorar isso. Inclusive, a gente vai marcar uma nova audiência pública posterior às emendas aí que o Poder Executivo pretende fazer no plano de mobilidade, porque a gente entende que realmente o Executivo precisa melhorar a proposta que foi apresentada para que não fique genérico e que o plano realmente tenha efetividade. Né? Então, fazer essa ressalva, convidar toda a população para que participe das audiências públicas feitas pela Comissão de Justiça, que participe da audiência pública que discute o plano de mobilidade. A questão de ciclovia é importante aí, não só pela questão do esporte, da segurança de quem pratica aí e utiliza a bicicleta como meio de transporte, mas eu acredito também que nossa cidade, uma cidade turística, tem muito esse apelo, né? Então, acho que é importante aí para o desenvolvimento do município a implementação de ciclovias e a gente conta aí com a participação da população. É uma luta, é uma bandeira do nosso mandato a instalação das ciclovias na nossa cidade. O segundo ponto que eu gostaria de fazer a ressalva é de uma indicação que eu fiz para a estrada do Clube da Montanha. Tenho recebido diversas reclamações da população ali de que os carros andam de uma forma muito veloz, de que precisa fazer a implementação de lombadas. A gente está reforçando uma indicação que a gente já fez no passado. Hoje eu recebi uma mensagem do munícipe Fernando, me comprometi de que eu ia fazer a cobrança por parte do Poder Executivo para que implemente as lombadas lá no Clube da Montanha, no bairro do Portão. E, por último, a ressalva que eu gostaria de fazer é da minha indicação quanto à questão que a Prefeitura implemente também uma nova feira noturna, agora na região do Caetetuba, do Imperial, do Jardim Cerejeiras. Essa é a nossa proposta. A feira noturna deu muito certo ali de quarta-feira no Centro de Convenções. Quinta-feira, Marcão? Sexta-feira, a gente tem agora a feira noturna também lá no Itapetinga, parabenizar o Marcão, aí, uma luta do mandato do Marcão pela implantação da feira noturna lá no bairro do Itapetinga. E a nossa luta agora é que faça a implantação também na região de lá, do Caetetuba. A população da região do Caetetuba, do Imperial, do Cerejeiras, tem muita dificuldade de poder vir nas feiras daqui que acontece para esse lado da cidade. Então, o que a gente está propondo aqui é que a Prefeitura coloque a feira noturna lá na Praça da Guanabara, ali no Jardim Cerejeiras. Por que a nossa proposta é que seja ali? Porque ali a gente entende que é o lugar mais centralizado daquela região. Fica bom para quem mora no Jardim Imperial, fica bom para quem mora no Caetetuba, fica bom para quem mora ali no Jardim de Cerejeiras. Então, a nossa proposta é que seja feita ali na Praça Guanabara. Porém, se por questões técnicas ali não for possível, então que faça a implementação em algum outro local, mas daquela região. Ali no Jardim Imperial, ali nos Cerejeiras, ali no Caetetuba, né, porque aquela população também merece esse tipo de lazer, esse tipo de oportunidade, né? Além do que gera emprego, gera renda, gera oportunidade, gera negócio, né? Então a gente está fazendo essa proposta e gostaria de fazer a ressalva dessa indicação. Obrigado. Uma parte. Por favor. Primeiro, parabenizar o vereador Marcão, que lutou pela feira noturna do Itapetinga, foi um sucesso sexta-feira. Como o Michel colocou, gera emprego e renda para várias pessoas, para os feirantes, fomenta a economia da cidade, além de ser mais um atrativo de lazer e turismo. E só colocando dessa feira, a gente já vem na luta pela feira na região do Imperial, Caetetuba. Já tivemos alguma reunião com o Luiz Fernando, secretário de governo, e a gente faz um estudo para ser de quinta-feira ali no Imperial, né? Então já está adiantado já, então está próximo da realização da feira noturna no bairro do Imperial, ali na Praça Nordestina, próximo ao terminal rodoviário. Então é uma luta que a gente conta com o apoio do vereador Michel aí para ajudar os feirantes. É isso aí. Só uma parte.
eu tenho meu apoio, sendo naquela região, concordo, mas ainda insisto, acho que na Praça do Guanabara fica mais centralizado. A não ser que por alguma questão técnica não for possível ali na Praça Guanabara, lá na Praça do Jardim Imperial, ali próximo do terminal rodoviário, tem um espaço muito legal, onde acontece a Feira Nordestina ali, também acho que é um espaço bacana. Mas a nossa sugestão é que aconteça na Praça Guanabara, mas conte com o meu apoio, a gente agradece a informação. Uma parte, vereador. Por favor. Queria parabenizar o Michel, né, por essa iniciativa, agradecer também pelos parabéns, o Fabiano também agradecer pelos parabéns que ele mandou para a gente, e falar dessa luta. Não foi uma luta, foi uma reivindicação já há muito tempo da comunidade, e existia a ideia de que essa feira poderia não vingar, né, fora do centro. A feira foi um sucesso, passaram pela feira na sexta-feira, uma estimativa de quem faz a publicidade, perto de 2.500 pessoas. Eu acho que os bairros são carentes, não só de lazer, como falou Daniel agora há pouco, mas como também de um espaço para se encontrar, um espaço para rever as pessoas, rever os amigos, foi isso que aconteceu lá. Então, parabenizar por essa proposta, eu acho que vem contemplar toda aquela região do Caetetuba, do Imperial, do Cerejeiras. Parabéns, então, pela proposta. E ao Fabiano também, como ator da lei, que já também está empenhado em levar essa feira para lá. Parabéns aí para os meus dois companheiros aí. Obrigado. Uma parte, vereador. Militão. Parabenizo também pela boa noite, primeiramente, presidente. Boa noite, senhores vereadores, público presente. Parabenizar pela indicação. Incrivelmente, hoje também entrei com uma reiteração de uma que eu já havia feito ali, uma solicitação para o Jardim Imperial. E na data de hoje também foi protocolada, na data de hoje não, essa semana foi protocolada para essa sessão uma solicitação de estudos para implementação ali no Jardim Imperial. Fico contente que a nossa região de lá agora está sendo lembrada também, né, nesse sentido. Obrigado a todos. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Nenhum vereador inscrito em tema livre. Bom, eu gostaria de aproveitar a presença de tantos jovens, tantos pais, mães que estão aqui nesse plenário nessa noite. Amanhã, através da Escola Legislativa, né, amanhã, no dia 22 de agosto, às 9 horas da manhã, nós vamos ter uma palestra chamada A Abordagem Técnica à Tentativa de Suicídio, que vai ser ministrada pelo cabo PM Fran Carlos Ferreira Barbosa, que é instrutor aqui da Escola Superior de Bombeiros. É fundamental trazer esse tema. A Escola Legislativa é um projeto que tem o objetivo de trazer a população para a Câmara Municipal e utilizar esse espaço da Câmara também para informar, para capacitar, para transmitir informações, debates e discussões entre diversos temas aqui do município e também problemáticas do país, vamos dizer assim. Nós já tivemos vários eventos e esse vai ser mais um deles. É importante ressaltar, né, em especial hoje que nós temos um grupo grande de jovens aqui, o aumento que tem acontecido, talvez não tenha acontecido com muitos de vocês, afinal são jovens que praticam esporte, e o esporte é uma das ferramentas maravilhosas de transformação dos jovens, das crianças e dos adolescentes, mas não impede de acontecer com ninguém, um amigo de vocês da escola, com irmãos e com pessoas até mais velhas da família também, porque tem aumentado muito o índice. Então, através dos números aqui que foram pesquisados, houve um aumento, né, das tentativas de suicídio de cerca de 40% entre pessoas dos 12 anos aos 29 anos, em especial também na melhor idade. Isso se deve à dificuldade econômica, ao surgimento de doenças, à dificuldade de tratamento das doenças mentais, má alimentação, sedentarismo e principalmente conflitos familiares. Então, eu faço esse convite a todos vocês, é aberto, é só chegar aqui na Câmara Municipal, a participar dessa palestra. Se vocês puderem, compartilhem com seus amigos, divulguem, que o bombeiro, o Fran Carlos, vai estar aqui à disposição para explicar para vocês, principalmente orientar a prevenção, mas o mais interessante é ele vai ensinar alguns sinais que a pessoa que tem essa tendência, né,
praticar o suicídio, de que forma que ela está mostrando isso para a família, de que forma que ela está pedindo socorro sem que as pessoas não percebam. Então, como mediar esse conflito, como conversar com o jovem e até mesmo como abordar uma pessoa se você chega no momento que ela está lá pronta para amarrar uma corda ou tomar algum tipo de veneno, alguma coisa do tipo, ou medicamentos, e como você abordar, como você conversar nesse momento e como pedir ajuda, né? Agora a gente tem um número também, 188, que foi divulgado há pouco tempo, que tem se você precisar nesse momento você pode ligar. É um assunto que está bastante em pauta. Tivemos aí recentemente, ano passado, acho que foi retrasado, aquele jogo da baleia azul, que acho que todas as escolas falaram incessantemente sobre esse tema, que é um jogo que incitava que as crianças se automutilassem até chegar no final da fase cometendo suicídio. E eu tenho certeza que a maioria das escolas falaram sobre essa temática. Então, a Escola Legislativa e a Câmara Municipal também está aberta a discutir esse tema. Será amanhã, às 9h da manhã. Obrigada. Passo a palavra em tribuna livre para a senhora Luciana Pereira Franco, assunto natação A3. Boa noite. Obrigada. Meu nome é Luciana, eu sou mãe de um atleta da natação e a minha missão aqui hoje é apresentar... Está longe? A minha missão aqui hoje é apresentar a A3, a Associação Aquática de Atibaia. Eu vou fazer a minha apresentação em dois momentos. O primeiro momento eu vou falar um pouco da A3 e, num segundo momento, eu vou falar um pouco sobre o histórico da natação em Atibaia, uma atividade que tem seu início em 1997, ou seja, 20 anos atrás. Então, todo esse histórico de mais de 2 décadas de esporte na cidade resultou no que a gente está apresentando hoje, que é a Associação A3. O objetivo da A3 é difundir a prática dos esportes aquáticos na comunidade de Atibaia e proporcionar aos atletas o aperfeiçoamento físico, técnico e tático. Ou seja, a gente quer dar oportunidade para qualquer criança e adolescente da cidade que queira nadar. E pretendemos fazer isso como a gente já vem fazendo ao longo dos últimos 20 anos, que é fazendo promoção da prática e promovendo eventos também esportivos aquáticos. Para isso, nós contamos com patrocínio particular, convênio particular e público, leis de incentivo. E aqui cabe destacar que, até o presente momento, a Associação a Natação de Atibaia, como a gente fala, ela ficou vinculada a 2 entidades. A primeira delas é a ADA, a Associação Desportiva Atibaiense, e também a APA, a Associação Paradesportiva de Atibaia. Essas entidades, elas abrigam várias modalidades de esporte, entre eles a natação, e essas entidades sempre nos apoiaram. Mas agora a gente entende que, em função de todo o histórico que a gente tem e da necessidade de fortalecer e de ampliar esse projeto, a gente resolveu criar a A3 para trabalhar com foco nas práticas de esportes aquáticos. Então, tudo que for natação, hidroginástica, todas as modalidades de esportes aquáticos estão dentro da A3. Pode passar. Tá, eu vou falar, a nossa diretoria, ela é formada, a nossa associação foi criada no dia 5 de dezembro de 2017,
Ela tem uma diretoria formada por 9 membros, todos eles são pais de alunos, e a gente gostaria que continuasse desse jeito. Então, uma das regras do nosso estatuto é que a diretoria seja composta por pessoas que tenham relacionamento com a natação, justamente para manter o projeto com esse desenho que ele veio tendo aí nos últimos 20 anos. O atual diretor, o atual presidente da diretoria é o Newton Passos, a vice-presidente é a Ana Paula Guerra. E agora eu vou falar um pouco sobre o que originou, né? Como é que a gente chegou na A3. A natação, ela começa a ser desenhada em Atibaia em 1997, quando o Colégio Atibaia ele constrói uma piscina, hoje é onde fica o CIEM. E ele chama os professores Ricardo e professor Paulinho para começar a trabalhar com a natação para os alunos do Colégio Atibaia. Eu te aviso quando for mudar. Não, ainda não. Então, ela foi criada em 97. No ano seguinte, já foi formada a primeira equipe que competia pela cidade, né? Participava de torneios regionais aí representando Atibaia. O projeto foi crescendo, o Colégio Atibaia passou a receber alguns alunos de fora, ele parou de trabalhar só com os alunos matriculados na escola, ele abriu-se para a cidade, então pessoas da cidade puderam começar a fazer aula lá. E, nessa época, a natação ela tinha apenas o apoio financeiro dos pais, né? Então, como ainda era um projeto embrionário, que começou a se desenvolver, ele contava realmente com o apoio financeiro dos pais dos alunos. Aí, a partir de 2012, a natação ela realmente se torna um instrumento social. De que maneira? A partir dessa data, ela consegue ter acesso a um convênio. Então, em função dela ser beneficiada com uma verba maior, ela consegue a ser oferecida para várias escolas. Ela sai dessa esfera do Colégio Atibaia, ela passa a ser oferecida para a rede pública municipal. Então, as escolas de 1º a 5º ano que têm interesse que tinham interesse em colocar a natação na sua grade curricular, elas vêm até o projeto e elas inscrevem as escolas, né, elas são inscritas no projeto, os alunos saíam da escola, vinham nadar, porque nessa época já havia também uma parceria com o Colégio Atibaia, os alunos vinham nadar na piscina do Colégio Objetivo, já havia uma parceria com o Colégio Objetivo, então os alunos vinham nadar no Colégio Objetivo, e a coisa foi crescendo, e com isso, nós conseguimos, ao longo dos últimos 10 anos, beneficiar 7.500 crianças que passaram por esse projeto Natação na Escola. Todas as escolas da rede municipal se inscreveram, e hoje, essas crianças, esse projeto é conhecido como EMA, Escolas Municipais de Atibaia. Então, as crianças da rede municipal nadam com o uniforme do EMA, a touca, a sunga, o maiô, elas participam das competições, tanto municipais quanto regionais, representando a cidade pelo EMA, né, que seriam essa rede de escolas municipais. O projeto cresceu, então, assim, como ele nasceu para beneficiar inicialmente crianças, inicialmente, a proposta, depois que ele saiu daquele universo do Colégio Atibaia, a proposta, quando ele atingiu a rede municipal, era de que toda criança, no 5º ano, ela tivesse domínio do português, da matemática e da prática da natação. Então, a partir do momento, em 2012, quando a natação começa a ter acesso às leis de incentivo e começa a ter acesso aos convênios, esse projeto ele é ampliado da esfera infantil e ele começa a extravasar para a esfera dos adolescentes. Então, a gente, além de atender as crianças, a gente começa a atender os adolescentes. Então, aí nós temos a segunda vertente do projeto, que seria o desenvolvimento dos atletas, né? Hoje, a natação de Atibaia ela é acessível a crianças de 6 a 17 anos. Qualquer pessoa, né, entre as cidades que queira fazer a natação em Atibaia pode procurar os profissionais do projeto. Temos 8 profissionais envolvidos com o projeto.
E a criança, logo que ela entra, ainda fazendo parte do EMA, ela começa a competir. Né? Nesse tempo, foi criado aqui em Atibaia uma competição, um circuito municipal. Pode deixar aí. O circuito municipal de natação, ele contempla 6 etapas que são realizadas ao longo do ano em diversas escolas aqui da cidade. E a criança começa a competir porque é bacana para ela. A competição acaba estimulando ela a querer continuar treinando, acaba estimulando ela a tentar melhorar o resultado dela. Então, o primeiro torneio que as crianças participam é o circuito municipal. Depois disso, elas passam a participar também do torneio regional, que é a ARN, né, Associação Regional de Natação. É uma associação que contempla 15 municípios. As competições são realizadas também em 8 etapas ao longo do ano. E as crianças participam dessas competições também. O circuito municipal é muito bacana. Se vocês tiverem interesse em assistir, a gente ainda tem 3 etapas que serão realizadas até o final do ano. Nesse circuito foi incluído, depois que ele já estava funcionando, uma modalidade pranchinha. A modalidade pranchinha é uma modalidade muito bacana, porque é uma modalidade de crianças de 3, 4 anos que ainda não sabem nadar, estão iniciando o seu aprendizado, por isso que chama pranchinha. Então, elas entram na piscina e elas têm o desafio de cumprir, né, de atravessar a piscina com a pranchinha. E o Paulinho, nosso mentor, aí, ele estimula muito, ele faz uma farra bastante quando essas crianças estão na piscina, porque ele diz que é a prova mais importante, porque são essas crianças que serão os atletas da cidade no futuro. Então, ele incentiva bastante, é uma prova que os pais gostam de assistir, gostam de aplaudir. E isso é um pouco a essência do nosso projeto, né? A gente está sempre trabalhando, pensando em ampliar, atender cada vez mais pessoas e pensando também na continuidade do projeto. A primeira turma do projeto, quando começou lá atrás, em 1997, ela teve 2 alunos que se tornaram, que se envolveram com a natação a ponto de irem estudar educação física, se formaram professores e hoje voltaram para o projeto. São professores, os alunos, que é o Felipe e o Tito, que são alunos que participaram do projeto, voltaram para a cidade e estão aí ajudando a desenvolver novos atletas. Depois da RN, os alunos mais avançados, né, que eles já estão aí na fase mais adolescente, eles participam também de campeonatos brasileiros e estaduais, promovidos pela Federação Aquática Paulista e pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. E a natação de Atibaia também manda a sua equipe, né, a sua equipe para os Jogos Regionais e para os Jogos Abertos do Interior. Hoje a gente tem uma equipe de 80 atletas que participam dessas competições que eu mencionei. Ao longo dos últimos 10 anos, mais de 500 atletas participaram desse projeto, representando Atibaia no Estado e em competições também fora do Estado. Hoje nós somos... Vinícius, pode avançar uma, por favor? Tá, eu não sei muito bem fazer a apresentação com PowerPoint, tá? Acho que vocês perceberam, mas a gente está conseguindo. Eu estou me prendendo um pouco aqui e ali, mas eu acho que está dando certo. Hoje nós trabalhamos com um apoio financeiro que é obtido através de leis de incentivo. Né, nós temos o AMA, o Hospital Novo, que nos apoia, o Hotel Bourbon, que nos apoia, através de lei de incentivo. E temos o apoio do Colégio Objetivo, que oferece a piscina para treinar a equipe. E essa equipe que nada no Objetivo, ela também não é essencialmente formada por alunos dos Objetivos. Elas são esses 80 alunos e qualquer pessoa da cidade que já tenha um nível de competição de atleta para competir, pode buscar aí o pessoal da natação, pode se inscrever, pode fazer as aulas, né, junto à equipe. Existe uma integração entre os 2 projetos que eu falei, porque a gente começou com o foco nas crianças, e aí a gente expandiu para os adolescentes. Então, hoje, todo ano, dessa rede municipal de alunos que participam da natação, todo ano são escolhidos 2 alunos que têm performances
que são bacanas na piscina, que querem continuar nadando e que eles são agraciados com uma bolsa de estudos integral no Colégio Objetivo. Então, todo ano escolhem os 2 melhores alunos, eles continuam os estudos a partir do 6º ano no Colégio Objetivo com uma bolsa de estudos integral e continuam nadando. Como a vereadora Roberta comentou, como o senhor também comentou, vereador Daniel, a questão, né, da importância do esporte para esses jovens, a gente nem precisa ficar comentando. Mas a probabilidade de você ter em Atibaia uma possibilidade de que o aluno pode ganhar uma bolsa de estudos para nadar é muito bacana. É uma coisa que a gente vê que acontece só fora do país, é uma tradição fora do país. E a gente saber que em Atibaia a gente tem uma iniciativa dessa é uma coisa que realmente nos orgulha, porque a gente vê muito jovem tendo que abandonar a escola para trabalhar, e a natação ela acaba sendo um instrumento de manter a pessoa na piscina, né? Não, volta um pouquinho. Tá, a rotina de treinos. A rotina de treinos, como eu falei que a gente está trabalhando com uma equipe de 6 a 17 anos, as pessoas que iniciam na natação, elas treinam 3 vezes por semana. Os alunos intermediários, eles treinam 4 vezes por semana. Os atletas que são os mais avançados, eles treinam todos os dias, de segunda a sábado, 2 horas por dia. Em alguns momentos, quando é época de competição, eles treinam até 2 vezes por dia. Eles entram na piscina às 6 da manhã, aí nadam até às 7, vão para a aula e voltam no fim do dia, das 5 às 7, todos os dias eles estão nadando. Então, nem preciso falar um pouco assim, sobre a questão de eles estarem ocupados com uma prática esportiva e não estarem aí à toa, né, numa época que é complicada, que é a adolescência. A importância que a gente entende que esse projeto tem para a cidade de Atibaia é uma importância que eu acabei meio que explicando. Assim, a importância de é uma das poucas cidades que a gente vê que consegue oferecer a continuidade de um programa, né? Então, assim, a gente consegue pegar. Eu citei da criança que começa com pranchinha. Eu falei da criança que vai à rede pública, as crianças do EMA, que nadam, e aí a possibilidade deles terem de continuar nadando até os 17 anos. Né? O meu filho mesmo, ele começou a nadar com 5 anos, ele está com 16 anos hoje, então ele já tem 11 anos de natação, e a maioria dos meninos, eles também estão juntos aí desde esse tempo, então a gente percebe que Atibaia é uma das poucas cidades que mantém um projeto dessa envergadura, que é extremamente importante, não só para os seus habitantes, mas também para a imagem da cidade, né? que acaba sendo uma cidade que investe em esporte. Para finalizar, pode passar. Eu queria falar só sobre mais 2 aspectos, né? Eu queria convidar os senhores vereadores para, em tendo oportunidade de visitar, como eu disse no início, uma das nossas etapas. Nós temos 3 etapas aí ainda do Circuito Municipal de Natação até o fim do ano. Elas acontecem aos sábados, são datas que estão pré-definidas, mas vocês tendo interesse, é só entrar em contato com qualquer pessoa da associação para visitar, para ver a realidade do projeto, para assistir uma competição, para ver o entrosamento das crianças, para acompanhar uma competição. E queria falar também que, como eu disse anteriormente, hoje nós temos 80 atletas que competem representando Atibaia no cenário estadual e nacional. Por trás desses 80 atletas estão 80 famílias de pessoas assim que se sentem muito privilegiadas por ter tido a oportunidade de acessar esse tipo de projeto. Para a gente, a educação, a natação, ela é um instrumento de educação, ela nos ajuda a educar os nossos filhos. E o interesse da A3, quando ela resolve sair dessas entidades às quais ela se abrigava e iniciar uma caminhada solo, é porque a gente realmente acredita que, e a gente está aqui hoje também, buscando a qualificação de utilidade pública, porque a gente realmente acredita que a natação ela tem uma utilidade pública à medida que ela educa. E a nossa intenção, enquanto A3, é tentar replicar essa experiência para o máximo de famílias que a gente puder aí nos próximos anos.
A gente tem umas fotos, né, só para finalizar e passar para vocês conhecerem um pouquinho do projeto. Então, assim, a gente tem os pequeninos, acho que, né, a gente tem os pequenos, começa com os pequenos, acho que tinha uma música aí que acompanhava para fazer o vídeo, são os atletas, os professores, festa de encerramento aí de fim de ano, a natação nas competições aí regionais. Eles vão, né, de ônibus no mesmo dia, quando a competição é em localidade próxima, eles vão e voltam no mesmo dia, sempre aos finais de semana, domingo, geralmente acontecem as provas da RN. Gente, é isso. Eu espero ter conseguido passar as informações essenciais para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está à disposição aí. Muito obrigada pelo espaço, pela atenção. Boa noite.
parabenizar a Luciana. As mães são incríveis, são grandes lutadoras aí dos seus filhos. E nas fotos a gente vê trabalho de equipe, a gente vê união, a gente vê solidariedade, a gente vê foco, a gente vê gente saudável, né? Grande natação aí nos problemas respiratórios, né? No combate à obesidade infantil, qualidade de vida, disposição para estudar, trabalho em equipe, disciplina. Maravilhoso projeto e parabenizar Luciana pela fala e a todos aqui da A3, todos os atletas aqui presentes nessa noite. Obrigado pela presença. Pela ordem. Também queria parabenizar a Luciana pela exposição. Também cumprimentar e parabenizar as pessoas que iniciaram esse projeto lá atrás, o professor Paulo, o professor Negão. Negão que é a Xuxa na natação, né, Paulinho? Quando está com as crianças, ele que agita lá, as crianças amam ele, então ele faz um trabalho educacional dentro da natação, não só pensando no esporte. O esporte que é uma ferramenta importante, né, social, educacional, de saúde, de qualidade de vida. Eu, como professor de educação física, tive a oportunidade de ser secretário e a oportunidade, junto com o prefeito Saulo, a gente fez o maior investimento que a cidade já viu no esporte da cidade, em projetos esportivos que vem acompanhando ainda o mandato do Saulo. Então a gente fica feliz, né? Pode contar com o apoio do nosso mandato, pela aprovação da utilidade pública, acredito com o apoio de todos os novos colegas dessa casa. Eu sempre falei para todas as pessoas ligadas ao esporte, eu sempre comentava que é importante cada modalidade ter a sua associação, né? Como hoje tem a da capoeira, que vem dando certo, como tem o judô, o jiu-jitsu, entre outras modalidades. E agora é a vez da natação, de poder concorrer a um chamamento público, né? A gente sabe que agora mudou o formato. Acredito que após de um ano de CNPJ, vocês já podem concorrer ao chamamento público. E após 2 anos de CNPJ, está concorrendo ou participando pela lei de incentivo. Se eu não estiver me enganado, 2 ou 3 anos. Então, acho que é o início, né? Sempre vocês que têm um projeto há tanto tempo, é o início agora de uma associação. É legal que é formado pelos pais, acho que fica mais sério isso, que acompanha, sabe a dificuldade. Eu me recordo que no começo do ano passado, perdeu a lei de incentivo, o patrocínio da aviação Atibaia São Paulo, e teve uma grande dificuldade aí de participação de campeonato, né? Vários pais me ligavam, a gente tentou correr atrás, porque a inscrição é alta, né? Acho que na época acho que era coisa de 12 a 20 mil, não me recordo direito. E essa lei de incentivo ajuda muito o esporte, como eu falei, é uma grande ferramenta, que não é formar só o campeão dentro da piscina, mas formar um cidadão do bem, é o campeão para a vida. Então, parabéns aos pais, ao Nilton, presidente aí. Espero que ele não seja como goleiro, né, Daniel? Porque como goleiro é mais ou menos, né? Seja um grande presidente aí que leve a associação aí a formar nossos campeões, como eu falei, não só dentro da piscina, mas também para a vida, o cidadão do bem. Parabéns e conte com o nosso apoio. Se ele pedisse que fosse lido esse parecer. Parecer em conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento. Exato, parecer favorável acerca do projeto de lei número 50 de 2018, que declara de utilidade pública a Associação Aquática de Atibaia A3. Na ordem do dia, na próxima sessão, com primeira discussão. Existe algum vereador inscrito em explicação pessoal? Nenhum vereador inscrito em explicação pessoal. Não havendo nenhum vereador inscrito em explicação pessoal, não havendo mais nada a ser tratado nessa sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária e sessões extraordinárias no dia 28 de agosto de 2018, às 18 horas, e dou a presente sessão por encerrada às 19 horas e 23 minutos. Boa noite a todos.